Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre síndrome ictéricas. E para você que não sabe, para você que brotou aqui nesse vídeo do nada, icterícia nada mais é do que a pele amarelada. Então aquele paciente na enfermaria, aquele paciente que pode estar na sua casa com a pele toda amarelada, a gente chama isso de icterícia. E um detalhe, já de início de vídeo, a primeira região que começa a ficar amarelada é justamente aqui, ó, né? Justamente o olho. Mas vamos lá. Então, icterícia é a pele amarelada. Mas para a gente entender isso, esse vídeo também é bom a gente informar que é tanto um vídeo informativo quanto também educacional. Vai ter alguns termos técnicos aqui que quem é da área de saúde vai entender um pouco melhor, mas também quem não é e que viu aqui, né, tem curiosidade por entender por que a pele fica amarelada, também é o público-alvo. Então vamos lá, vamos pensar. O que é que deixa a pele amarelada? Provavelmente deve ser alguma substância. E é justamente uma substância sim que a gente fala que é a bilirrubina. Então toda vez que você se deparar com um paciente amarelado com icterícia, o que você tem que buscar como alvo é a bilirrubina, seja direta ou indireta. Porque é isso que vai estar causando a pele amarelada. Então, para a gente entender um pouco melhor como é que funciona a formação e por que a bilirrubina deixa a pele amarelada, então vamos entender a formação inicial. Primeiro de tudo, a gente produz bilirrubina indiretamente. Aí eu vou puxar o link lá para a hematologia. Durante o processo da vida das hemácias, nós temos a morte natural delas. Em torno de 120 dias aproximadamente, e as hemácias elas sofrem um processo de morte, né? Natural, que a gente chama de hemocaterese, diferentemente de hemólise. Lise, quebra. Hemólise é quebra do sangue. Aí é um processo patológico. Quando eu falo de hemocaterese, é um processo fisiológico que acontece e que a hemácia vai morrer. Mas então na tela para vocês, o que é que chama a atenção? Primeiro, para a formação da bilirrubina, eu tenho que ter hemoglobina. E para você que não sabe, a hemoglobina é um componente que forma sim a hemácia. Então, dentro da hemoglobina, a hemoglobina é formada por duas partes. O M de hemoglobina é composta por ferro e protoporfirina do tipo 9. Mas qual é a importância disso? Calma, calma. Vamos entender a formação da hemoglobina, a gente vai falar sobre a icterícia já já. Então a hemoglobina tem uma parte M e tem a parte globina, que são as cadeias, que aí não interessa pra gente no momento agora. Mas beleza, Egídio, e aí agora? Tu falou de sangue, tô querendo saber sobre pele amarela, sangue é vermelho, pele amarela, o que é que tem a ver? Então, pessoal, quando eu tenho a morte dessas hemácias, quando eu tenho a morte, a liberação da hemoglobina, quando ela é quebrada, eu vou ter a liberação tanto de ferro, que ele vai ser reaproveitado para formar novas hemoglobinas. Então, hemácia, morri hemoglobina, o ferro liberado, opa, vamos recapturá-lo para poder produzir novas hemoglobinas, novas hemácias. Então o ferro serve justamente para a gente reaproveitar. Mas a protoporfirina, ela vai ser convertida em biliverdina, em estudo dentro do sangue, e essa biliverdina vai ser convertida em bilirrubina indireta. Opa, opa, opa. Aí a gente já começa a falar sobre bilirrubina, a gente já começa a falar do causador da icterícia. Mas calma lá, Egídio. Por que essa bilirrubina a gente chama de indireta? Porque ela não é a direta, ela não é a que eu vou excretar, ela não é a final, ela é a primeira a ser produzida. Então a gente a chama de bilirrubina indireta. Só que qual é o detalhe? Essa bilirrubina ela é imóvel, ela fica parada no sangue. Ela precisa se ligar a uma proteína que vai carregar ela durante, né, o seu percurso no vaso sanguíneo. Então ela vai estar ligada à albumina, que é uma proteína de transporte aqui no caso. Só que qual é o detalhe? Quando chega lá no rim, a bilirrubina indireta chega lá no rim, o rim faz, não, ó, você está ligado com a albumina, eu não gosto de albumina, você é uma molécula insolúvel, você se tornou uma molécula insolúvel, eu não vou excretar você, não passa molécula insolúvel pelo rim. O rim adora água. Então, se você é insolúvel, não quero bilirrubina indireta aqui. A bilirrubina fica, caramba, e agora, se o rim não me quer, eu não vou para o coração, não vou para o cérebro, não vou para o intestino, vou para onde? Vou para o local que provavelmente vai me metabolizar, que é o fígado. Opa, vamos lá. Então a gente já falou da parte inicial da bilirrubina indireta. A gente vai falar agora da formação da direta. E quem faz isso é o fígado. Então já começa a pensar, caramba, se eu tiver algum problema no fígado, eu posso ter algum problema nessa metabolização, nessa transformação da bilirrubina indireta. Posso, né? Notoriamente. Mas sabe qual é o detalhe mais importante? Que no fígado nós temos três etapas que essa bilirrubina passa para poder ser excretada, para poder ser liberada.
A pulp tá insolúvel, ninguém quer ela, o fígado faz. Não, vem cá, bilirrubina. Deixa eu te ajudar, deixa eu te tornar solúvel. Não, ok. Então o que é que ela faz? Não, primeiro eu vou passar pela primeira fase, que é a fase de captação. Que nada mais é do que o fígado pegar a bilirrubina que está no sangue e ficar. Vem cá, bilirrubina direta, vem cá. Eu quero você agora para mim, eu vou lhe ajudar. Vem cá. Então a primeira fase é captação. Só que qual é o detalhe? Se eu ter algum problema nessa fase de captação, eu começo a acumular bilirrubina indireta. Como se fosse mais ou menos que eu tô, sei lá, eu tenho uma passagem de carros e essa passagem de carro vai começar a captar, vai começar a passar e liberar os carros para passar numa ponte, vamos dizer assim. Só que agora eu estou com um problema nessa passagem. Teve algum problema que essa passagem fechou. Opa, então os carros vão começar a se acumular, a bilirrubina vai começar a se acumular, e aí é o que a gente chama de icterícia às custas de bilirrubina indireta. Mas aí é só uma das primeiras causas. Por exemplo, esse acúmulo de bilirrubina indireta, tanto pode ser porque eu tenho muito carro chegando, aí vou fazer engarrafamento, né? Então é quando eu tenho um processo patológico da morta hemácia, que eu chamo de hemólise. Então a hemólise vai matar muita hemácia. Se mata muita hemácia, mata muita hemoglobina, né? Quebra muita hemoglobina. Então tem muito protoporfirina, mas tem muito bilirrubina indireta. Então posso ter sim icterícia, a primeira causa que eu estou falando para vocês. É hemólise, que é a custa de bilirrubina indireta, porque vai ser antes da conjugação. A gente o que é conjugação, pelo amor de Deus? Calma aí. Vamos por parte. Ou então eu tenho um metabolismo ruim, por exemplo, eu estou com um problema no fígado que eu não estou conseguindo captar. O fígado, ele, não quero você não, bilirrubina. Tô com um problema meu aqui, tô cheio de problema. Não quero você não. Fica aí no sangue. Se vira, vai para outro lugar. Não quero você não. Então é quando o metabolismo tá ruim, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Ok? Então, acúmulo de bilirrubina indireta. Só que isso é a primeira fase. Depois o fígado capta e faz. Não, peraí, agora eu vou converter você em bilirrubina direta. Vou tornar você uma molécula solúvel para você ir embora, que eu não quero você aqui em excesso. Então, ele vai fazer o processo de conjugação, que vai converter bilirrubina indireta em bilirrubina direta, através de uma enzima que eu chamo de glucoroniltransferase. Glucoroniltransferase, ela vai converter a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Ok. E ele vai se ligar ao ácido glucorônico e tal, e vai se tornar solúvel. Isso que é importante para a gente. Então, no processo de conjugação, é um divisor de águas. Porque a partir daqui, antes disso, eu tenho icterícia por acúmulo de bilirrubina indireta. E a principal causa que eu falei para vocês é hemólise, mas também pode ser distúrbios do metabolismo. Calma, que a gente vai falar mais para frente. E agora, a partir da conjugação para frente, a partir da glucoroniltransferase para frente, eu tenho um acúmulo de bilirrubina direta, mas calma. Não vou acumular porque eu quero, só a depender de algumas patologias que eu vou ainda citar. É porque eu estou querendo falar das patologias, mas não é o momento, né? Vamos por parte. Ok, então essa substância ela se torna solúvel e vou para a terceira fase do processo, que é a excreção. Aí sim, ela está solúvel, aí o fígado faz, vai minha filha, vai bilirrubina, vai embora daqui através da via biliar e algumas pelo sangue. Então, via biliar, pelo sangue, novamente eu querendo puxar para as causas, mas calma. Então vamos para a terceira fase, que é a excreção. Essa imagenzinha aqui muito bem desenhada, que eu sou um notório desenhista. Eu tenho aqui o vaso sanguíneo com bilirrubina direta. Primeira fase é a captação, onde eu coloco para dentro do fígado, quando eu coloco a bilirrubina indireta para dentro dos hepatócitos. Essa bilirrubina indireta, ela vai ser convertida em direta através da conjugação da glucoroniltransferase, bonitinha, tal. E por último, ela vai entrar nos capilares, nos vasos e nos ductos, né, biliares para ser excretada, que é a terceira fase. Um detalhe, que a fase mais sensível nos casos das hepatites é que ataca os hepatócitos. Eu vou ter acúmulo de bilirrubina direta porque ela vai atuar na fase excretora, ou seja, depois da conjugação. Então, hepatites, do ponto de vista clínico, né? Hepatite A, B, C, o que pode causar aí icterícia, vai atacar o fígado e vai atuar principalmente na fase de excreção. Ok, até aí, é jeito? Beleza. Mas por onde é que eu excreto essa bilirrubina direta? Bicho, só tem duas formas de qualquer substância, assim, de vias fisiológicas sair do nosso corpo. Ou é pela urina ou pelas fezes. Então, como é que eu libero essa substância nas fezes? Através da via biliar. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo sobre doenças de via biliar. Não sei se tem um card aqui, eu procuro no meu canal, enfim.
você vai achar doenças de via biliar. Quando eu falo das patologias, e muitas têm relação com icterícia. E é justamente isso. Vamos falar um pouquinho das causas. Sobre bilirrubina indireta, eu já falei para vocês. Eu vou ter a principal causa, a hemólise, que ocorre antes mesmo da captação, onde eu tenho uma morte, né, em maior quantidade das hemácias, maior liberação de protoporfirina, maior formação de bilirrubina indireta. Então, principal causa de acúmulo de bilirrubina indireta é hemólise. Mas, Egídio, qual é o valor de referência? Bicho, é o seguinte, varia, mas é em torno de 0,2 a 1,1 de bilirrubina total. Aí você vai somar direta e indireta. Acima disso, aí você vai ver quem é que predomina, se é bilirrubina indireta ou direta. Egídio, então quer dizer que qualquer valor acima de 1,1, 1,2 pode ter icterícia? Não, não é assim também não. Tem um valor de corte em torno de 3,5, 3 de bilirrubina total, que esse paciente vai começar a manifestar icterícia, né, em região de esclera e em valores mais exorbitantes em todo o corpo. Então, acúmulo de bilirrubina indireta, eu tenho que pensar em hemólise. Esse paciente está tendo morte de hemácias de forma exacerbada. Ou distúrbios do metabolismo, por exemplo, síndrome de Gilbert, que é um defeito um pouco naquela glucoroniltransferase, é uma enzima um pouco mais defeituosa, então é antes da glucoroniltransferase. Então, bilirrubina indireta. Só um exemplo prático aqui para vocês. Em relação à bilirrubina direta, eu tenho hepatites, que eu citei para vocês, que vai atuar no hepatócito, na parte da excreção propriamente dita, e as síndromes colestáticas. Aqui está relacionado com a via biliar, que eu falei para vocês que tem vídeo aqui, é um complemento dessa aula, né? Se quiser assistir o outro depois, assim, em seguida, eu recomendo, que vai fazer total sentido para vocês. E é, como eu falei, as síndromes colestáticas. Do ponto de vista prático, assim, caramba, vi lá um paciente tá com uma bilirrubina total de, sei lá, 9, vamos supor, tá com 9, as custas de bilirrubina direta. Tá uma bilirrubina direta de, sei lá, vamos supor um exemplo aqui prático, 7 e indireta de 2. Então, 7 é maior que 2, então, predomínio de bilirrubina direta. Aí eu notoriamente já penso, caramba, só pode ser ou hepatite ou uma síndrome colestática. Como é que eu vou diferenciar essas duas? Claro que tem fatores clínicos associados, mas de uma maneira geral, se você pensar do ponto de vista laboratorial, quando eu falo de tanto hepatite como colestase, eu posso ter sim enzimas hepáticas aumentadas, TGO e TGP, tanto na colestase como na hepatite. Um detalhe que na hepatite, como ataca mais o hepatócito, vai ter um valor extremamente aumentado, 10 vezes acima do limite superior. Já na colestase, aumenta 4 vezes, é um aumento mais sutil. O que chama a atenção para a gente são as enzimas canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT, que na colestase sim tem um aumento considerável, né, até porque são enzimas colestáticas, né, que vai alterar quando tiver uma síndrome colestática, que evita a passagem da bile pela vesícula biliar. E na hepatite vai estar levemente tocadas, um pouco de alteração. Entende? Então, pessoal, o que eu quis resumir para vocês foi justamente isso, sobre a síndrome ictérica, as fases da formação e por que o paciente fica amarelado. Porque qualquer defeito dessas regiões vai começar a fazer a cascata reversa. Em vez de eu colocar para as fezes e para a urina, por exemplo, nas fezes, quem dá a coloração das fezes é a bilirrubina, é a bile que sai da vesícula biliar, do fígado, é quem dá a cor. Então, se eu não tenho bilirrubina excretando, essas fezes vão estar claras, vão estar com acolia fecal. É outro achado, principalmente quem tem síndrome colestática. O paciente está com a coledocolitíase, ele pode sim ter a acolia fecal, né, na verdade. E outra coisa, se não está excretando pelas fezes, pela urina. Então, vai ter um excesso de excreto de bilirrubina direta pela urina, que a gente chama de colúria, aquela urina escura, em cor de Coca-Cola. E também dá prurido na pele, né, um amarelão por si só. Entende? Então, pessoal, resumidamente é isso. O que é que eu tenho que pensar, assim, de maneira geral, breve e resumida? A formação da bilirrubina direta, a relação dele com o fígado, saber o ponto de corte que divide a bilirrubina indireta da direta e saber quais são as causas que causam, para você raciocinar do ponto de vista clínico. Por que esse paciente está amarelado? Entende? Então, se você gostou, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve, compartilha com seus amigos aí para todo mundo entender como é que o paciente fica amarelo e até o próximo vídeo. Até mais!